nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Vamos ler mais capítulos do livro de Salmos. E como eu havia comentado, alguns salmos são menores, então que nós pudéssemos ler mais capítulos, ok? Então hoje leremos os capítulos 10, 11, 12 e 13, ok? Então vamos à leitura? Livro de Salmos, capítulo de número 10. Por que tu estás de longe, ó Senhor? Por que escondes a ti mesmo em tempos de dificuldades? Os perversos, no seu orgulho, perseguem os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginaram, porque o perverso se gaba do desejo do seu coração e bendiz o cobiçoso, a quem o Senhor abomina. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Os seus caminhos são sempre penosos. Os teus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quanto a todos os seus inimigos, ele soprou sobre eles. Ele disse em seu coração: eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. A sua boca está cheia de maldição, engano e fraude. Debaixo da sua língua há dano e vaidade. Ele se assenta nos lugares de espreita das aldeias, nos lugares secretos assassina o inocente. Os seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre. Ele fica à espreita secretamente como um leão na sua cova. Ele fica à espreita para pegar o pobre, quando ele o arrasta para a sua rede. Ele se agacha e se humilha para que o pobre caia pelos seus fortes. Ele disse em seu coração: Deus esqueceu-se. Ele escondeu sua face. Ele nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Porque o perverso menospreza Deus. Ele diz em seu coração: tu não exigirás isso. Tu o viste porque contemplas o dano e o despeito para o requerer com tua mão. O pobre se compromete contigo. Tu és o auxílio do órfão. Quebra os braços do perverso e do homem maligno, busca a perversidade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora de sua terra. Senhor, tu ouves o desejo dos humildes, tu prepararás os seus corações. Fará com que teu ouvido os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Salmo capítulo 11. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. No Senhor eu ponho minha confiança. Como dizeis para minha alma, fugi como um pássaro para o vosso monte? Porque eis que os perversos curvam seu arco, eles deixam sua flecha pronta sobre a corda, para que eles possam secretamente atirar nos retos de coração. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao perverso e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laços, fogo, enxofre e uma horrível tempestade. Isso será a porção do seu copo. Porque o justo Senhor ama a justiça, o seu semblante contempla os retos. Salmos capítulo 12. Ao músico-chefe sobre Seminite. Salmo de Davi.
Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque faltam fiéis entre os filhos do homem. Eles falam de vaidade, cada um com seu próximo. Eles falam com lábios lisonjeiros e com um coração duplo. O Senhor cortará fora todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Os que dizem, com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, por causa do suspirar dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Eu o porei em segurança daquele que se incha para ele. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Salmo capítulo 13. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo serás exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque ele me tratou generosamente. Amém? Então, lemos aí 4 capítulos do livro de Salmos. Você viu que foi rápido, né? Porque eles são salmos menores, ok? Até se você quiser, nós podemos ler mais, porque, veja, normalmente os vídeos que nós fazemos, eles dão em torno de 9, 10 minutos. E esse tá de leitura, né? E esse está dando aí 7 minutos e meio, tá bom? Então, se você estiver disposto, que nós possamos ler mais capítulos do livro de Salmos, ok? Aí você coloca aqui para mim, por favor. Bom, o livro de Salmos continua nessa mesma linha, né? Onde o salmista ele dá aquela primeira introdução à sua necessidade, ele explica a Deus o que ele está passando e na outra porção do salmo ele já vem com toda a sua confiança, ele relata o que Deus já fez por ele. Enfim, é a mesma dinâmica dos salmos iniciais, né? Então, por isso talvez os salmos são divididos naquelas categorias, né? 5 categorias, né? Então, o salmista vem e ele diz o que ele está passando, as aflições da sua alma, as suas necessidades, ele expõe isso a Deus, ele até argumenta com o Senhor, Senhor, até quando? Né? Senhor, por favor, vem com teu poder, etc, etc. Mas na porção, na metade, não sei, nessa outra porção você vê que muda o tom da explanação. Esse louvor ele passa, porque isso é um cântico, né? Esse louvor passa a ser o quê? A solução já que o salmista sabe que vai acontecer na vida dele por conta de confiar no Senhor, por conhecer a Deus. Então, esse é uma coisa comum a esses primeiros salmos que nós estamos lendo. Ele vem com o que ele necessita, e todos nós devemos fazer isso, levar as nossas necessidades ao Deus que pode, porque
O correto é isso, nós levarmos a Deus, a quem pode resolver, né? E aí depois ele já vem com a explanação de que eu sei o que vai acontecer, porque Deus vai vir, eu confio nele, ele é cheio de misericórdia. Quanto aos meus inimigos, ele que vai dar conta. Então, o salmista expõe a aflição da sua alma, mas ele também traz a certeza de que Deus estará com ele, que Deus é misericordioso, é bondoso e que ele confia no Senhor, enfim, é uma característica. Então, esses cânticos eram como talvez o nosso louvor hoje, né? Porque no louvor você ouve ali as palavras e muitas vezes isso vem de encontro à necessidade que você tem naquele dia, e o louvor também traz aquilo, expõe o caráter de Deus para as nossas vidas, porque muitas vezes nós esquecemos do caráter do nosso Deus. Nós esquecemos quem Ele é, quanto poder Ele tem, nós esquecemos que tipo de generosidade é a dele, que tipo de amor ele tem. Então, o inimigo vem e faz com que nós esqueçamos esses atributos de Deus. Então, os louvores e os cânticos e os salmos, no caso, vêm para nos lembrar, olha, realmente há momentos em que a nossa alma fica assim, há momentos nesse tipo de necessidade, mas logo em seguida, né, vem aquele alívio, aquele refúgio, aquele lugar de aconchego que é no nosso Deus, para que nós não nos esqueçamos de quem nós servimos, do que Ele é capaz, que tipo de amor é o dele, né? Não nos esquecemos das promessas, é muito importante, porque o Senhor não volta atrás nas promessas dele. Então, que nós não nos esqueçamos das promessas do nosso Deus, o Pai Criador, o Pai Misericordioso, ok? E nos lembremos disso porque o salmista está fazendo isso, né? Ele está com o seu problema ali, a sua aflição na sua alma, mas ele sabe e ele revive isso e ele diz para ele mesmo, né? Nós vamos até ver no outro salmo, não me lembro, não me recordo aqui, mas eu usei muito esse salmo quando às vezes eu não conseguia fazer um exame, por exemplo, né? Eu usei muito esse salmo que dizia: ó minha alma, por que te abates? Por que você está abatida? Então, é um refúgio daquele que sofre. Vai conversar com a sua alma. Por que você está desse jeito? Senhor, tu és a minha força, a minha fortaleza. Enfim, fala para você mesmo, para você se lembrar daquilo que deveria estar cravado no seu coração, mas que muitas vezes nós esquecemos pelas distrações, pelo inimigo, tá bom? Então é importantíssimo este papel do salmo, trazer isso para nós, né? Nos relembrar, assim como os louvores que a gente, né, nós temos nas nossas congregações, esse papel de, olha, relembre, não se esqueça e torne a lembrar e repita para você mesmo e fale a sua alma quem é Deus, que tipo de amor ele tem e as promessas do Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe. Vamos orar agora ao nosso Pai, tá bom? Ai, Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai. Glórias e glórias ao teu nome. Pai, muito obrigada. Eu sei que o Senhor está falando tudo isso porque há um bom motivo. O Senhor tem nos chamado para esse lugar de intimidade. O Senhor tem nos chamado ao jejum, à oração, à leitura da sua palavra, à comunhão, repartir do pão. E tudo isso para quê? Para que nós revivamos tudo isso todos os dias e para que nós possamos estar conectados ao Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. No nosso coração o desejo é que isso aumente. Aumente tanto que fiquemos muito, muito sensíveis
a sua voz, muito sensíveis, Pai. Sensíveis demais, que nada, nenhuma distração consiga tapar os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção, a tua orientação, Pai, nas nossas vidas. Muito obrigada por esse tempo de leitura, Pai. E como nós falamos na nossa congregação, né? Ebenezer, é verdade, isso até aqui o Senhor nos ajudou em tudo, em todas as coisas, inclusive nesta que é a leitura da sua palavra, Pai. Gratidão, muito obrigada, Senhor, continua nos ajudando, continua nos orientando, continua falando ao nosso coração pela tua palavra, para que isso fique grudado, cravado, selado no nosso coração, Pai. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Aí eu vou ver se os salmos que nós vamos ler são grandes ou pequenos, mas eu acredito que dê pra gente ler no 4, se for muito pequeno, até 5 capítulos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até mais. Fique na paz.